Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos ao canal Culto Racional, onde a Igreja do Senhor Jesus aqui se reúne. Lugares diversos aí do nosso país, do nosso planeta, aonde houver um cristão, onde houver uma pessoa que tem desejo de se aprofundar mais nas coisas de Deus, né, nas palavras, nas santas escrituras, então você é o nosso convidado, tá certo? Bom, como sempre, nós trazemos aqui uma palavra, uma mensagem, uma reflexão para a edificação da nossa vida. E eu tenho aqui algo muito interessante, me chamou muito a atenção, principalmente para poder sinalizar para nós o caminho e também para nos orientar de que maneira e como nós devemos prosseguir nessa caminhada, nessa jornada aí com Cristo, tá bom? Bom, eu gostaria de fazer referência aqui ao livro de Mateus, no capítulo 28. Essas palavras aqui que o Senhor Jesus usa, elas são determinantes e elas definem realmente o que é ser um cristão e de que maneira que nós vamos fazer para poder prosseguir, tá certo? Então, no capítulo 28, a partir do versículo 18, eu vou colocar sempre na descrição aí do vídeo, sempre depois você vai ter aí na descrição do vídeo o texto ao qual nós lemos aqui, tá bom? Diz assim, ó, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa é a primeira colocação. Aí ele diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Normalmente, quando a pessoa escuta isso, algum pregador fala sobre isso, enfatiza-se muito o que o Senhor Jesus diz quando ele retrata estar conosco todos os dias até a consumação do século, né? Enfatiza-se também a questão do batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o que não se enfatiza muito, e a gente sabe que não enfatiza, é exatamente a partir do versículo 19, quando ele diz assim, ó, ide, portanto, olha só, fazei discípulos de todas as nações. Então, nações, quando nós ouvimos na Bíblia, ou lemos na Bíblia nações, nós podemos entender povos, línguas, raças, culturas, né? Então, aqui o Senhor Jesus deixa bem definido que o Evangelho, ele não mais é só para os judeus. O Evangelho, ele é para todas as nações. E o que também nos retrata aqui, muito interessante, eu acho isso maravilhoso, é que ele diz o seguinte, ide, portanto, fazei discípulos. E como é que faz discípulos? Como é que faz discípulos? Agregando essa pessoa a uma instituição, dando uma carteirinha de membro para ela, então a gente vai batizar você e você vai ser agora dessa denominação. É assim que faz discípulo? Não, não foi isso que ele disse. Ele não disse isso. Ele disse o seguinte, ó, vou repetir para você a partir do versículo 18. Jesus, aproximando-se, lhes falou. Ele chega para os discípulos e ele diz o seguinte, toda autoridade me foi dada. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tem autoridade para fazer o que ele fez, Ele tem autoridade para fazer o que ele quer fazer. Ele tem autoridade para determinar o que tiver que determinar. A autoridade está com ele no céu e na terra. Então, se tem alguém que nós temos que dar credibilidade, é o Senhor Jesus, porque a ele foi dada toda a autoridade. Já começa por aí. Aí ele fala o seguinte para os discípulos, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ele coloca batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele não está querendo dizer para sistematizar a crença deles em uma denominação. Não é isso que ele está falando. Ele está falando o seguinte, o primeiro critério para se formar um discípulo é exatamente a confissão de fé. A confissão de fé. Tem que haver, qual que é o critério? O critério para o reino de Deus estar na minha vida e eu, consequentemente, produzir frutos desse reino,
é exatamente o arrependimento. Eu tenho que entender a minha insignificância, né? Eu tenho que entender o mal que está na minha vida, o mal que é a natureza humana. Eu tenho que me arrepender dos meus erros, dos meus pecados e confessar Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Ele está falando aqui de confissão, ele não está falando de um cerimonial para você ser controlado por uma denominação. Não é isso, tá? Claro que a gente, quando passa a servir a Deus, ao Senhor Jesus, nós estamos debaixo da autoridade dele, de uma liderança de Cristo, ok? E claro que nós precisamos ter uma orientação de alguém que está também submisso a essa liderança, segundo a palavra dele. Então não há nenhum problema de você seguir a orientação de alguém que também está submisso ao Senhor Jesus, porque essa pessoa pode lhe orientar. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós não vamos controlar a sua vida, mas nós vamos lhe orientar. Então ele diz o seguinte, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui está a chave do discipulado. O discipulado não é você decorar as normas, as regras, os cerimoniais e formalidades da sua denominação ou da sua religião, enfim. Isso daí não é isso que é a chave do discipulado. Ele diz assim, ó, vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Virão povos, raças, culturas diferentes, mas vocês vão ensiná-los. Ensina eles o caminho da salvação. Eu estou traduzindo para você. Ensina eles o caminho da salvação, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês vão fazer isso. Agora, ensinando-os, como é que faz o discípulo? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele não está dizendo aqui, ó, aguardar todas as coisas que vos tenho sugerido. Jesus não sugeriu, tem coisas que ele ordenou. Tem coisas que ele não foi um conselho, você segue se você quiser, ou se não, você não segue. Ele deixou ordenanças para nós. Ele deixou caminho apontado. Ele deixou instruções, né, de maneiras que nós viemos executá-las e representá-lo. Então está tudo aqui. Então, fazer um discípulo não é um prosélito. Prosélito é aquele que você traz para a sua denominação e forma um prosélito. Ele não está falando de prosélitos, ele está falando de discípulos. Ele está falando de pessoas que vão representar o reino de Deus. Ele está falando de pessoas que vão representá-lo. Ah, mas eu conheço pessoas que se dizem cristãs e elas dão mau testemunho, são pessoas que fazem besteira. Gente, preste atenção numa coisa que eu vou ensinar aqui agora, eu vou falar para você. Você sempre vai ver cristãos fazendo alguma coisa que não está de acordo, porque Jesus chamou pessoas que não têm, o perfil não é, como é que ele falava? Eu vim chamar os doentes. Nós somos eternos aprendizes. Em algum momento eu vou falhar, em algum momento eu vou errar, mas não por conta de um caráter, sabe aquele caráter malicioso, que a pessoa tem prazer, o orgulho, sabe? A prepotência, a autossuficiência, estas coisas que estão na natureza humana. Mas uma pessoa que está procurando andar com Cristo, e ela está procurando anular a natureza humana, né? Mas não é anular na marra, na força. Não, ela permite que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele venha trabalhar no nosso caráter, preparando a nossa vida. Há um crescimento, há um desenvolvimento espiritual. Como eu falava em um dos vídeos do culto racional, bem lá no começo, que eu falava sobre a desenvoltura, né, da espiritualidade ou a desenvoltura da religiosidade. Muitas pessoas elas desenvolvem uma religiosidade. Elas sabem falar de quando nasceu a denominação dela, qual que é o nome do líder dela, ela sabe falar de todas as práticas da denominação dela, enfim. Mas as pessoas, muitas das vezes, elas não sabem falar sobre realmente o Evangelho e sobre Cristo, sobre o Salvador dela. Não conhece com profundidade. Então, quando a pessoa desenvolve a espiritualidade, as outras coisas são banais. As outras coisas, alguma coisa ou outra vai ser importante para vivermos aqui, mas ela não leva tanto em conta, ela não é uma pessoa bitolada,
ela não se torna uma pessoa fanática, ela não se torna uma pessoa exagerada, compreende? Ela vai direto no assunto, nas coisas que realmente edificam e nas coisas que realmente vão fazer a diferença. Por isso, ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Fazer um discípulo não é chegar aqui e falar que a pessoa pode viver a vida dela do jeito que ela quer, porque nós não sabemos nos conduzir. Esse é o primeiro ponto de uma pessoa que ela tem humildade, né? É um dos critérios para poder produzir frutos de arrependimento. O que a gente vê muitos artistas aí, o pessoal top da mídia fala? Ah, eu fiz essas coisas, errei muito na vida, mas não me arrependo de nada. Não é verdade? A cultura do não arrependimento. Não me arrependo de nada que fiz. Programas de auditório, programas de entrevistas, que a gente vê o entrevistador perguntando, vem cá, você se arrepende de alguma coisa que você fez? Você vai raramente encontrar algum artista desse aí falar que se arrepende. Raramente. Normalmente eles falam assim, não, fiz muita coisa assim, tal, na minha vida, errei bastante, mas olha, não me arrependo de nada não. Entende? A cultura do não arrependimento. Quando na verdade tem que haver um arrependimento. Nós não sabemos nos conduzir. Nós erramos. Então eu preciso que Deus me oriente. Eu preciso que Deus, sabe? Mas é precisar, não é falar eu preciso e tipo eu sou um robô, faz aí. Não. Ele dá a instrução e se nós realmente entendemos que precisamos, a gente se sujeita. Mas quem foi que disse para você que as pessoas querem se sujeitar à Bíblia? Não. Hoje nós estamos vivendo uma cultura também. Está sendo lançada a cultura da questão a Bíblia é ultrapassada, a Bíblia é homofóbica, a Bíblia é racista, Paulo era machista, a Bíblia não sei o que, sabe? Colocando em questão as Sagradas Escrituras. Então, isso é assunto para um outro vídeo, mas a forma e a maneira que nós devamos viver em sociedade para que nós possamos viver bem, está aqui escrito. Tem pessoas aí que falam assim, não, eu creio em Jesus, gosto de Jesus porque Jesus não condenava ninguém. De fato, ele não veio para condenar, mas ele falou de coisas que condenam o homem. Ele falou de caminhos que condenam o homem. Ele falou, né? Ele não veio para condenar, e não veio mesmo, ele veio para absolver, para salvar, né? Porém, as pessoas estão rejeitando a salvação. Alguém perguntou para mim assim, e eu queria já aproveitar o vídeo para responder, alguém perguntou assim para mim, a pessoa pode perder a salvação? Olha, é um assunto bem delicado, porque eu vejo assim, aqueles a quem Deus escolheu e salvou, ele não vai deixar se perder, porque ele falou isso com os discípulos, nenhum de vocês vão se perder. Aqueles a quem o Pai me deu não vão se perder, né? Nós vamos errar em algum momento, mas nós vamos ser consertados, vamos ter a humildade de se consertar, o Espírito Santo vai nos convencer do erro e vai nos ensinar e vai produzir em nós frutos de arrependimento. Ninguém aqui é perfeito, nós não somos e não seremos. A cada dia nós nos aperfeiçoamos em Cristo, olhando para Ele a gente procura imitá-lo, ok? Não seremos perfeitos. Agora, imagina a pessoa que ela escuta tudo isso, que é exatamente o tempo que nós estamos vivendo, e elas estão rejeitando a salvação. Porque no momento que você chega num lugar e você aceita a mensagem, olha, Deus te ama, olha, você é muito importante para Deus, olha, Ele quer ver você feliz, olha, você é o centro da vontade de Deus, aquela conversa toda, a menina dos olhos dele. Então a pessoa se sente assim, nossa, eu sou a vítima nesse mundo. É igual uma história que eu estava ouvindo do rapaz contando que o cara no trabalho vivia falando mal da gestão, vivia falando mal de quanto ganhava, vivia falando mal dos amigos, dos companheiros de trabalho. Aí ele foi mandado embora. Não está satisfeito, então a empresa mandou ele embora. Aí ele foi para casa, chegou em casa, discutiu com a mulher, ele já não estava bem com ela, ele vivia brigando, gritando, maltratando, desprezando a mulher, tratando de qualquer jeito, até o dia que ele levantou a voz para ela, a mão para ela, e ela pegou as coisas dela e foi embora. Aí esse sujeito foi para uma igreja dessas aí, coach. E chegando lá, o preletor, o coach lá, começou a falar, olha, Deus te ama.
Olha, você está sendo humilhado na vida, você hoje está aqui se sentindo uma pessoa desprezada, você está se sentindo injustiçado, quem sabe você hoje está sofrendo, as pessoas estão te deixando, você perdeu sua família, você perdeu seu trabalho, aquela coisa toda. Mas eu quero dizer para você que Deus te ama, que embora as pessoas pisaram em você, te humilharam, te deixaram de lado, mas Deus te ama. Sabe como que esse cara foi embora? Ele foi embora, ele não foi lá se consertar com a mulher dele pelas coisas que ele fez com a mulher dele. Ele não se arrependeu porque ele entendeu assim, poxa, eu falei mal da gestão de onde eu trabalhava, eu estava reclamando do salário que eu ganhava, estava reclamando dos horários, reclamando do serviço, reclamando dos amigos, eu tenho que me retratar, melhorar e não fazer mais. Ele não fez isso. Ele se sentiu a vítima. Fizeram isso comigo. Ele não foi lá se consertar com a esposa, ele arrumou outra mulher. Pegou a mulher na rua. Por quê? Porque ele era vítima. E ele foi contar para as supostas pessoas que iam aparecendo na vida dele exatamente isso. Eu sou a vítima. Então esse trabalho do vitimismo, do coitadismo que tem aí nesses não posso nem chamar de evangelho, é que faz as pessoas sempre serem fragilizadas. E Deus fica sendo aquela pessoa, não aquele que instrui, como disse Jesus aqui. A autoridade foi dada para mim no céu e na terra. Agora vocês têm que ir por todas as nações fazer discípulos. Discípulos são pessoas instruídas no ensinamento dele. Que não foi só amor. Jesus deu instruções cabulosas para os seus discípulos. Ele ensinou coisas para os seus discípulos. Está tudo lá. Esse vídeo aqui é curto para eu poder falar sobre tudo. E você tem que ter interesse, compadre. Qual que é? Você tem que ter interesse. Tudo de mão beijada? Porque amanhã vai ter um outro culto racional e depois vai ter eu vou sempre ali, dou uma clicada ali. Não, você tem que se interessar. Esse canal, essas mensagens, é para poder despertar em você o desejo de mergulhar, de conhecer mais, sabe? Talvez os conflitos que você tinha ou vem tendo, porque você foi criado num sistema que te controlou e você achava que era daquele jeito. Mas agora você está compreendendo, não, peraí. Né? Tô entendendo o evangelho. Então, vá em frente, tá certo? A palavra dele aqui para nós é essa, né? Fazer discípulos de todas as nações, tá? E com a confissão, né? Com a confissão de que ele é Senhor da sua vida. E ele diz lá, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, quando você faz isso, você tem a garantia de que ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje no nosso culto racional. Espero poder ter ajudado vocês. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal. Convide pessoas, né? Eu tenho certeza que esse canal vai ser relevante e a plataforma vai impulsionar aí as mensagens. Tá bom? Dê o seu like ou não, fique à vontade, né? E compartilha com quem você ama, tá bom? Forte abraço para vocês, Deus os abençoe e até lá. Com licença.